Eu sou Neuza Halbert, psicóloga clínica e apresentadora do Mais Saúde e Vida. Cada semana um novo tema de interesse a todo o nosso público. O nosso tema hoje é depressão em idosos e pseudodemências. O nosso entrevistado é o doutor pós-graduado em psiquiatria, Jordan Brenner. Olá, Jordan, tudo bom? Um prazer estar aqui com você e bem animado para a nossa conversa de hoje. E Jordan, a gente primeiro gostaria de conhecer um pouquinho de você. Você é daqui? De onde você veio? Qual que é a sua formação? Sou do interior do Mato Grosso, ali no Nova Islândia. Cresci aqui nos arredores de Rondonópolis, Pedra Preta. Sou formado em medicina, formei em 2017, pós-graduado em psiquiatria e psicogeriatria. Sou casado com uma esposa maravilhosa, ainda não tenho meus filhos, mas estou muito animado, com os desafios que acabam aparecendo no decorrer desses anos. Sabemos que vivemos um período um pouco complicado, onde a nossa demanda ela aumentou exponencialmente, não só nos adultos, mas também nos idosos. E esse é o nosso desafio, o nosso propósito, poder ajudar as pessoas no seu momento de pior dor. Por que a psicogeriatria? Na realidade, nós observamos, na verdade, qual foi a minha impressão, Quando eu comecei minha caminhada como médico, a gente costuma dizer que você se torna médico não na formação, mas naquele momento que vira a chave, que você entende qual que é o seu propósito. E eu vi na psiquiatria uma forma de conseguir ajudar o outro a se encontrar, melhorar seu gerenciamento emocional e também a melhorar sua performance resgatando, de sofismas que às vezes são criados na mente, que vão aquilo que você acaba acreditando por pensamentos intrusivos, automáticos. E dentro da psiquiatria, eu me apaixonei pela área da psicogeriatria, onde eu vi muitos idosos que não eram assistidos da melhor forma possível. Então, é muito comum você ver aquele idoso que está mais calado, mais isolado, e você vê aquele comentário, não, é da idade, é isso mesmo. Então, essa falta desses diagnósticos acaba me fazendo me interessar por estudar mais sobre o assunto. E hoje eu continuo me especializando nesses temas para poder ajudar sempre da melhor forma possível. Sim. O que é depressão, doutor? Vamos conceituar isso. Vamos fazer uma conversa mais informal para que a gente consiga ajudar. Quando a gente fala de um quadro depressivo, a gente não está falando apenas de tristeza. Porque a gente tem que ser sincero. Todos nós ficamos tristes uma hora ou outra. Então a tristeza é um sentimento e uma resposta natural do ser humano. Quando a gente fala de um quadro depressivo, a gente está falando de um transtorno. Ou seja, fala de um transtorno, estou falando de um problema do entorno que fez com que aquele paciente apresente sinais e sintomas. Então, quando eu falo de depressão, estou falando da alteração do humor daquele paciente ou a perda de prazer frente àquilo que ele gostava de fazer, somado a alguns outros sintomas. A gente pode estar falando daquele paciente que vai perder o prazer de fazer as coisas, mas também está desatento, está sem foco, está com alteração do sono, já alterou a libido, não está conseguindo se alimentar, teve alteração da fome. Então ele tem pelo menos mais 4 sintomas associados por mais de 2 semanas. Então a gente está falando de um conjunto de critérios diagnósticos associados que vão formar essa doença, esse transtorno. Por isso que a gente tem que ter uma conversa, uma avaliação, tanto dos profissionais da área da psicologia quanto dos médicos, para a gente conseguir trabalhar em comum acordo. Porque o quadro depressivo, ele pode ser leve, ele pode ser moderado, ele pode ser grave. E dependendo dessa classificação, do estágio que ele se encontra, vai mudar o tratamento. O senhor falou que a gente precisa trabalhar psicólogo, psiquiatra, e isso é muito bom. A gente trazer isso para o nosso público, porque existe ainda aquela concepção de, não, eu vou no psiquiatra, eu tomo medicamento e está resolvida a minha depressão, E a gente, como psicólogo clínico, sabe que é importante o acompanhamento psicológico, mas também eu sempre falo aos meus clientes que é importante o acompanhamento da família. E aí eu engato a outra questão. Quando que a família
Que sinais e sintomas apresentam os idosos que a família precisa ficar alerta? Porque assim, como o senhor falou, não é porque é idoso que vai ter alguns sinais e sintomas específicos, né? Eu gosto sempre de salientar um ponto importante. Imagine assim, você está acostumado a todos os dias trabalhar, correr 20 quilômetros, fazer sua academia, ter talvez a sua vida sexual ativa, dar aula, você faz diversas atividades diferentes. E em um determinado momento você deixa de fazer isso abruptamente. Sim. Então você tem uma perda, você tem um luto frente àquilo que você fazia. Isso, por si só, já são indícios ou possibilidades para que aquele indivíduo se entristeça. Por isso que nos idosos nós temos que ter essa preocupação. A gente está falando de um indivíduo que ele viveu, ele desfrutou, e só que ele deixou de fazer muito das coisas daquilo que ele gostava de fazer anteriormente por conta da idade, da fase da vida. Então, se nós não estivermos atentos, né, a essa mudança de comportamento, antes ele era animado, agora está mais desanimado, está mais isolado, não quer sair. Qual é o motivo que ele não quer sair? Será que é por causa das dores? Ou aquele paciente que já tem algum quadro crônico, talvez uma hipertensão, fazer um tratamento de câncer, uma dor crônica por algum motivo. Então, já são sinais que eu tenho que ficar mais alerta. Então, o primeiro ponto é a mudança de comportamento. O segundo ponto que a gente pode deixar claro para os nossos telespectadores é justamente a possibilidade que ele tenha algum tipo de doença crônica. Então, são 2 pontos que, se você observa, já vai te dar um norte. E, obviamente, sinais e sintomas que podem aparecer. Às vezes ele está com choro fácil, se emociona com uma facilidade, né? Ou está sempre apático. Já Sim. Não importa se você chamar para o centro, ele vai. Se você vai para ele ficar em casa, ele fica. Mudou o padrão de alimentação, já não se alimenta, começa a perder peso. Então, principalmente essa mudança de padrão. Então, isso a gente tem que observar como familiar. E, obviamente, manter as consultas regulares. Por isso que esse acompanhamento multiprofissional ele é importante. Então, quando eu falo de um idoso, eu estou falando que ele vai ter que fazer o acompanhamento com o geriatra dele. Sim. Se tem essa mudança de humor, é muito importante fazer a avaliação com o seu psicólogo, né? Ter a necessidade de passar também com a parte médica, com um psiquiatra, com um médico que trabalha na área de saúde mental, para que possa estar orientando e fazendo essa avaliação inicial e continuar com esse acompanhamento. Então, isso é importante, a gente não ter esse preconceito, mas entender que sempre essa abordagem inicial, ela salva a vida. Sim. O senhor falou uma coisa muito importante, que a gente que está no cotidiano da clínica, a gente vê muito isso de eu me sinto inútil. Eu fui empresária, e agora meus filhos, né, estão com a empresa e eu sou o quê? Eu não sou nada. E a tristeza dessa inutilidade. Então, compreender que a pessoa idosa, ela precisa ser ativa. É claro que a gente sabe que vai ficando idoso, e aqui eu tenho 55 anos, eu entendo disso. A gente vai tendo algumas limitações físicas. Mas a gente está ativo mentalmente e a gente precisa dessa vivência, né? Desse movimento. E é por isso que o acompanhamento é essencial. Porque neste acompanhamento vai ser mostrado tanto para a família quanto para o idoso, para o paciente, que ele precisa ser estimulado. Então, essa estimulação cognitiva, que seja com leitura, atividades específicas, existem até aquelas brincadeirinhas antigas de caça-palavras, Sim. Mas existem cadernos de estimulação cognitiva que vai te ajudar a estar preservando a sua cognição. Porque é comum com a idade no idoso você observar, por falta de estímulo ou até por questões genéticas, já um declínio cognitivo natural para a idade, esperado. Então, quando nós estimulamos, de certa forma, nós protegemos. Então, quais são os principais fatores? Vamos dar um exemplo, né? Quando a gente fala de declínio cognitivo, a gente está falando de possíveis demências, pseudodemências, tá? Mas quando a gente fala de demência, a gente está falando do grupo mais conhecido, que é Alzheimer. A gente sabe que os principais fatores de risco para essas demências, quais são? Um paciente que é sedentário, que não lê, não é o grau de formação reduzido, que não tem costume de leitura, paciente que não cuida do peso, que não tem uma alimentação inadequada. Então, aqui a gente está falando só de fatores modificáveis.
Sim. Utilização de algumas medicações, algumas doenças pregressas, até a questão genética de mais familiares que já tiveram a doença. Então, são vários fatores de risco que muitos deles são controlados e evitáveis. Por isso que a gente tem que entender que se você não tiver um acompanhamento, muitas vezes, você não vai ter acesso a essa informação. E, às vezes, você fala em casa e o seu pai, a sua mãe não escuta. Sendo estimulado por um profissional, você consegue ter esse resultado. Então, qual a observação? Acompanhamento multidisciplinar. Faça as avaliações e vocês vão ser bem orientados, reduzindo assim os riscos. O senhor falou em pseudodemências, né? O que seriam essas pseudodemências? Então, eu estou aqui nesse ponto, porque quando a gente fala, como hoje o foco é justamente nesses quadros depressivos, principalmente nos adultos maiores, nos idosos, nós não podemos esquecer que muitas vezes nós vemos idosos que começam a ter alteração na memória, a entrar num quadro demencial e às vezes o irmão ou um primo está com o mesmo diagnóstico de uma demência por Alzheimer e a família ou até a primeira avaliação já fala, não, isso é Alzheimer, isso é demência, isso é declínio cognitivo. Mas a gente tem que entrar pelas outras hipóteses diagnósticas. Nós sabemos que um quadro depressivo não tratado, ele pode fazer com que aquele idoso entre em um quadro pseudodemencial. Ou seja, ele começa a ter prejuízos cognitivos, começa a esquecer, começa a perder a possibilidade de dominar, né, alguns domínios básicos. Só que o quadro pseudodemencial, ele simula esse quadro demencial, mas ele é reversível. Por isso que é importante. Viu que mudou o padrão, o idoso está mais afastado, mais isolado, mais entristecido, busca ajuda. Não espere que esse quadro progrida até que ele chegue em uma síndrome pseudodemencial. Então, esse que é o ponto que nós temos que estar sempre destacando. A gente está falando aqui aos idosos e foi o mês de outubro, o mês do idoso, e daí as pessoas dizem, mas vocês trazem em outros meses os assuntos. Exatamente isso, porque as questões dos idosos, e principalmente a depressão e as pseudodemências, são assuntos que a gente tem que falar sempre, e em uma linguagem que seja acessível. Por isso, até agora eu vou quebrar o protocolo, convidar o doutor para uma próxima entrevista, para falar especificamente das pseudodemências. É importante separar essa conversa porque é um tema muito vasto. Quando a gente fala de demência, a gente pode, até para ficar mais fácil para o público, separá-las em 2 grupos, as reversíveis e as irreversíveis. Exatamente. E aí tem conversa para... Tem muita conversa. Doutor, o que o senhor poderia falar assim para o nosso público, para as famílias, para o cuidado do idoso, para essa percepção dos sinais, dos sintomas, para a percepção de que é preciso ter um acolhimento, um tratamento diferenciado, uma compreensão de que eles são idosos e não inúteis. Perfeito. Né? Aí entra a prática da empatia. Você vai aplicar essa empatia de uma forma verdadeira. Lembrando que ser empático não é você sentir o que o outro sente, isso é impossível. É até uma demagogia. Você nunca vai sentir a dor do outro. Você pode, no máximo, tentar entender, mas sentir é impossível. Então, quando eu falo ser empático, é você aceitar que existe um desafio com a vida desse outro ser humano. Então, quando eu falo que eu estou falando de um idoso, eu tenho que ajudá-lo a mudar a perspectiva. Sim. Se hoje ele já não consegue correr uma maratona, é porque ele já correu bastante. Então, ele tem que olhar para trás, trazendo aquele sentimento de felicidade. Poxa, se eu tenho rugas no rosto, é porque eu já vi muito sol. Então, se eu estou mais velho, porque eu consegui criar minha família. Então, se eu já não consigo, que nem a questão do empresário, né? Se ele tem essa empresa, os filhos estão trabalhando porque ele construiu essa possibilidade. Então você começa a mudar a ótica para que você comece a nutrir sentimentos bons. Lembrando que o nosso organismo ele foi programado para identificar muitas vezes aquilo que não é bom de forma automática. Então você tem diversas situações onde o paciente está tão entristecido que ele nem se lembra dos sentimentos bons. Ele só tem sentimentos automáticos, um pensamento ruim, uma possibilidade ruim, uma catástrofe que ele imaginou que poderia acontecer frente a uma situação. Então ele vive naquela baixa.
Quando você começa a estimulá-lo, a motivá-lo, a orientá-lo e acompanhá-lo com a abordagem correta, ele começa a nutrir pensamentos bons outra vez sobre ele mesmo e começa a enxergar a vida com uma perspectiva diferente. Então essa mensagem para você: existe uma nova possibilidade para que você consiga viver a sua vida, mesmo que você já tenha passado 50, 60, 70. A questão é, você não está sozinho. Apenas entenda, você não precisa passar por isso sozinho. Aceite ajuda, você vai ser acompanhado. Eu tenho certeza que isso vai fortalecer a sua união familiar ainda mais. Obrigada, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. E retorno o convite para uma nova vinda. Vai ser um prazer. E um assunto. E agradeço ao meu diretor, o Evandro dos Santos. E hoje, sempre quebrando os protocolos e dizendo um pouco da minha vida, eu quero oferecer esse programa às minhas 3 queridas amigas, Carla Ruas, Kátia Justo e Cristiane Soto. Meninas, vocês fazem parte da minha vida. Obrigada. Obrigada a todos. Antes de finalizar, eu posso fazer um convite também? Pode. No dia 10 de dezembro, ali no cinema do Rondon Plaza Shopping, nós vamos estar fazendo um treinamento anti-ansiedade, somente sobre controle. Uma oportunidade que você pode participar com valor bem acessível, para que você passe por um treinamento, para que você entenda como você pode aplicar algumas técnicas simples no seu dia a dia para te ajudar a controlar esses sintomas, melhorar a gerenciar seus sentimentos e ter uma experiência diferente frente a um treinamento novo que nós estamos proporcionando. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. E para mais informações, você pode estar vendo no nosso Instagram, Protocolo Vida. Colocou isso no Instagram, vai cair direto na nossa página e lá vai ter o link do evento, tá bom? Vou deixar um cupom para que vocês possam utilizar. Na hora da inscrição você coloca Sou Protocolo Vida, que aí vai ter um presentinho para vocês. Estaremos lá junto com o Dr. Jordan. Obrigada a todos.